Olá, paz e graça vos sejam multiplicadas a você e também à sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, é muito simples, é só clicar aqui abaixo no canal. E também clique no sininho em todas as notificações para que você possa ser informado dos próximos estudos. Esse estudo, nós fizemos com muito carinho, uma pesquisa muito dedicada, onde nós temos aspectos muito importantes sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem um Deus. É o que a palavra de Deus apresenta. E esse estudo é muito importante para você, para mim e para todas as pessoas. Portanto, compartilhe o vídeo. Dê o seu like ou o seu dislike. Não há nenhum problema. Comente o vídeo. Concorde, discorde. Não há nenhum problema. Nós não apagamos nenhum comentário. Exponha aí a sua opinião. Vamos então ao vídeo. Jesus tem um Deus. É a verdade clara, a verdade insofismável que a palavra de Deus apresenta. E também apresenta que só existe um Deus e que esse Deus é o Pai, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Vamos então aos textos sagrados. Não vamos usar outras fontes, mas a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Amém? João 3,16. É o texto que alguém disse que se toda a Bíblia um dia nos for tirada e nós tivermos esse texto, louvado seja Deus, é como se tivéssemos toda a Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dois seres divinos, o único Deus, Yahvé, todo-poderoso, inigualável, onipresente, onisciente, eterno, todo-poderoso, e o seu Filho, Jesus Cristo, unigênito, único gerado do Pai na eternidade e aqui também. Por isso, divino, porém não igual ao eterno. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Pai é maior do que eu. Então, desmorona o dogma romano da Trindade, porque diz que existem três pessoas que são Deus, coiguais e coeternos, e a Bíblia não apresenta isso. Vamos então ver o que dizem os textos. Há uma palavra hebraica, Elohim, que aparece na Bíblia e que causa algumas confusões. Elohim, o hebraico, significa Deus, o Todo-Poderoso, mas também significa deuses, anjos ou homens poderosos. O seu sentido principal nas Escrituras Sagradas é o único e verdadeiro Deus de Israel, conforme as passagens bíblicas aí apresentadas, e você pode depois conferir. Elohim também pode ser aplicada para designar homens poderosos. Por exemplo, juízes. Muito bem. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ora, se Moisés pôde ser chamado de Elohim, muito mais o Senhor Jesus Cristo, porque é o divino Filho do único Deus, o Pai. Louvado seja Deus por isso. Um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. A Bíblia claramente afirma que existe um só Deus. Os escritores da Bíblia mostram que Deus é um só indivíduo, um ser único no universo. Deus é um. Só existe uma pessoa no universo que é Deus, no sentido pleno da palavra. No sentido amplo, podemos ter autoridades, juízes, anjos e etc. A palavra um vem do grego, raiz, do hebraico, errade, não é? Então, meus irmãos, essa é a verdade bíblica, incontestável, insofismável.
Existe uma gama enorme de textos que vão estar aí na apresentação, que vou deixá-la aqui abaixo em PDF, e você poderá ter esse material em mãos, estudá-lo, conferir as passagens e passar para quem você desejar. Compartilhar, evangelizar. Amém? Mateus 19, 17. Não há bom senão um só, que é Deus. Ora, isso dito pela segunda maior autoridade do universo, isso tem um valor extraordinário. Concorda comigo? Muito bem. Segundo Samuel 7, 22, não há outro Deus, senão tu só. Dá para ter dúvida disso? Se são dois, se são três? A palavra de Deus é muito clara. O único Deus. Aí muitas outras passagens. A Bíblia ensina a unidade simples de Deus, não apenas afirmando que ele é um, mas também afirmando que ele é o único Deus. A palavra único significa só. Por si, à parte, estar solitário. A palavra único vem do grego monose, do hebraico bad. Muito bem. Vamos em frente. Mais uma gama enorme de passagens. João 17:3. Único Deus verdadeiro. Judas 25. Ao único Deus, Salvador nosso. Claro que o grande Salvador, o primeiro grande Salvador, é o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então veja, Deus é Salvador. Jesus é Salvador, executando o plano do eterno. Por isso que a Bíblia chama Deus Salvador e Jesus Salvador. Não encontramos uma passagem dizendo que o Espírito Santo é Salvador. Por quê? O precioso Espírito Santo é de Deus. Ele derrama sobre o seu Filho e sobre os fiéis. Se você for um desses, ou uma dessas, então o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você e sobre mim. Deus seja louvado. Não há nenhum outro. Todos os outros estão excluídos. Não há ninguém mais. Deus é o único. Junto dele não existe ninguém igual. Então, é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Muitas outras passagens. Uma nuvem de testemunhas. Isaías 43:10, o Eterno dizendo, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Alguém pode dizer, mas Deus com D minúsculo. Não, mas igual ao Eterno, não há ninguém. O Filho é uma expressa imagem do seu Pai, mas não é igual ao Pai. Não conheço nenhuma imagem no espelho que seja igual à pessoa que está em frente. Não conheço. Você conhece? Se sim, diga. Coloque aí nos comentários. Isaías 44, verso 6. Fora de mim não há Deus. Louvado seja o Eterno. Isaías 45, 21 é apenas uma das muitas aí colocadas que a gente destaca, e tem a fonte aqui abaixo. Isaías 45, 21. Não há outro Deus senão eu. Resta dúvida? Claro que não, meu irmão. Mas você pode questionar. Fique à vontade. Encontrei, numa pesquisa que fiz recentemente, 121 versículos no Novo Testamento com a expressão Filho de Deus, referindo-se a Jesus, o Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, nosso Salvador. Mas não encontrei nenhum versículo com Deus Filho. Não encontrei. Se você encontrar, coloque nos comentários. Você pode até receber um prêmio, eu garanto. Mas nunca encontrei, em 60 anos de estudo da palavra de Deus, a expressão Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Filho de Deus, sim. Espírito Santo, o Espírito de Deus, sim. Mas não Deus Espírito Santo. Jesus tem um Deus também. Meu Deus, Yahvé, o único Deus. O Deus de Jesus é o mesmo Deus nosso. Não é interessante isso que a palavra de Deus apresenta? Em sua encarnação antes da cruz, Jesus disse
em João 17:3, e a vida eterna, notem, meus amados e amadas, a vida eterna é esta, consiste nisso, que te conheçam a Deus meu. A quem ele estava falando? A si? Porque se só existe um Deus, ele estava falando com o seu Deus e Pai também. Mas quando Jesus ressuscitou, temos o texto aí de João 20, 17 e 18. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, falando com Maria, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você percebe? Jesus tem um Deus. Ele não mente, ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na eternidade, já glorificado, nós temos esse texto belíssimo aí de Apocalipse 3, 11 a 13, onde diz: eis que venho sem demora, uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Alegria por isso. Louvado seja Deus por isso. Eis que venho sem demora. E está muito próximo. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Amém. Amém. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome, segunda vez, num só verso, do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus. 4 vezes em um só versículo. E também o meu novo nome. Hoje há muita gente que briga por causa do nome de Jesus, Yeshua, Yehoshua, e outros nomes que dão, não é? Mas não vamos ficar preocupados com isso. Só tem um Filho de Deus, gerado dele, unigênito, gerado dele, que é o Messias, Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, o Messias, ou Yehoshua, hebraico, aramaico, ou português. E pela eternidade afora, após o milênio, Cristo se submete ao Pai eternamente. Depois disso virá o fim, quando ele devolverá o reino a Deus, o Pai. Então veja que foi Deus quem deu a ele o reino. Depois de derrubar todos os inimigos de qualquer espécie, porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada, porque o domínio e a autoridade sobre todas as coisas foram dados a Cristo por seu Pai, exceto, naturalmente, que Cristo não domina sobre o próprio Pai. Amém. Que lhe deu este poder de dominar. Quando Cristo finalmente tiver ganho a batalha contra todos os seus inimigos, então ele, o Filho de Deus, também se colocará sob as ordens de seu Pai, a fim de que Deus, que lhe deu a vitória sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo. Está nesta versão que o meu filho Tiago me passou, belíssima, não é? E encerra uma grande verdade. O Pai superior ao seu Filho, único Deus, e o Filho de Deus submetido por amor, eternidade afora, ao seu Deus e Pai. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais. Vejam, irmãos, essa passagem ela é cheia de significado e
Há muita gente que diz que o Evangelho de João foi escrito com o fim, notem, com a finalidade de provar que Jesus é Deus. Aí começa com João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A melhor tradução, e até dentro da lógica, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era de Deus, que faz eco ao que o próprio João, também cheio do Espírito de Deus, escreveu em Apocalipse 19, verso 13. Lá diz que o nome dele, do Filho de Deus, é Verbo de Deus e não Verbo que era Deus. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era de Deus. Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, não cabe aquela tradução adulterada. Então, dizem que João foi escrito, o Evangelho, né? Ele escreveu para provar que Jesus é Deus. Mas aí, note, já no desfecho do livro, o que é que João escreve. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome, não no nome da Trindade, como o mundo religioso caído faz hoje. Todo o mundo religioso caído. A religião do anticristo, o ecumenismo, reza nessa cartilha. Então, meus irmãos, é essa a verdade bíblica. Muito bem. Acho que já estamos passando do tempo que tínhamos previsto, mas vamos concluir logo, logo. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, meus amados. Veja, o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a vida eterna, para que guardemos os mandamentos do Eterno, eternidade afora, e os seus mandamentos não são pesados. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Cristo apela a você, apela a mim também. Guarda os mandamentos do Eterno. Não para se salvar, porque não se salva guardando os mandamentos apenas. Mas se você tem a fé de Jesus, se você é lavado pelo sangue de Jesus, você tem o poder para guardar os mandamentos. E eles não são pesados, não são penosos. Eu posso dizer isso com tranquilidade, 60 anos depois que eu aceitei a Jesus. Eu tinha 9 anos da época. Vocês podem calcular agora a minha idade, não é? Mas pelo poder que Cristo me deu para guardá-los. Veja que faz toda a diferença. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé sem obras é morta. Fé sem obediência é morta. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Louvado seja Deus por isso. Não diz que Jesus é o Deus Filho, ou é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não é isso que a Bíblia diz. 1 João 5, de 3 a 5, abra a sua Bíblia e confira. Louvado seja Deus. E aí eu quero apresentar agora um ponto muito forte. Está aí o Guia Ecumênico, Estudos da CNBB 21. Então, publicado pela editora Paulus. Esse manual, você pode dispor, eu comprei este livro, indicado por um amigo. Ele exige pelo menos 3 ou 4 coisas para você fazer, se você quer fazer parte do ecumenismo, que eles dizem ser a salvação de tudo, e a grande parte das igrejas já faz parte do ecumenismo. Muito bem. Mas eles querem primeiro que você rejeite a Bíblia Sagrada, dizendo que Jesus é Deus e não o Filho de Deus.
Essa é a primeira exigência da religião do anticristo e o ecumenismo. O anticristo que está para se manifestar. Então, você precisa crer nisso. Você precisa também crer na Trindade, que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ah, não, são 3 pessoas, Deus se manifesta nessas pessoas e o nosso Deus tem 3 cabeças. É uma trindade. Então, você tem que crer nisso também. E você também tem que batizar em nome dessa trindade, que vem lá dos concílios de Nicéia, Constantinopla e outros concílios, vem de Constantino, vem do paganismo, mas não vem da palavra de Deus. Então, veja, está aí, você pode ler as condições para fazer parte do ecumenismo. E veja que muitas igrejas já estão adaptadas, já fazem parte do ecumenismo. Muitas igrejas. Está aí a relação de algumas delas, mas eu lhe diria que praticamente todo o sistema religioso oficializado faz parte hoje da religião do anticristo, o ecumenismo. Deus tenha misericórdia. Então você tem aí algo para decidir. Você fica ao lado da palavra de Deus ou fica ao lado do guia ecumênico, dos concílios romanos e de outros povos? Que o Eterno e seu divino Filho, cheio do Espírito de Deus, conforme está lá em Atos, capítulo 2, 32 e 33, ele subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, recebeu a promessa do Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e derramou isto, dia de Pentecostes, derramou isto que vós vedes e ouvis, derramou o Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. E que, assim, o Eterno e seu divino Filho, cheio do Espírito de Deus, convençam aos que ainda resistem ou não entendem a verdade. Maranata, o Senhor logo vem. Aí estão os nossos contatos no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter, no Facebook e no Quai também. Aí estão as emissoras. Hoje nós estamos pregando em 7 emissoras locais e para o mundo todo. A Web Rádio Brejo, em Rio Grande do Norte, Brejinho. Também a Rádio de Casanova, 104,9 FM. Rádio Juazeiro, 1190 AM, e também para o planeta. Rádio União, de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. A Rádio Web Play, a Rádio da Família, né? Lá em Tubarão, Santa Catarina. E a Rádio Cultura do Brejo, 87,9 em Brejinho, Rio Grande do Norte. O plano nosso é de chegar a pelo menos 100 ou 200 emissoras. E você que me ouve agora, você pode também adotar uma emissora e converse conosco depois. Não vai custar muito o valor, não é? Talvez aí uma 10ª parte de um salário mínimo, você pode mensalmente manter uma emissora. Essas aqui já estão mantidas, mas queremos chegar a 200 emissoras, pelo menos, para anunciar a verdade da palavra do Eterno. Deus seja louvado, engrandecido o seu nome. Aí estão nossos contatos, o nosso site, também o nosso WhatsApp. Entre em contato conosco. Nós temos livros gratuitos. Em breve estaremos produzindo aí, o irmão Avelar estará publicando o manual bíblico do Deus verdadeiro, né, que era o manual bíblico unitariano, e nós temos muito material, folhetos, cursos bíblicos gratuitos para você. Vão nos custar muito dinheiro, mas a você não vai custar nada, é gratuito. Entre em contato conosco. Compartilhe esse vídeo e que o Eterno abençoe a você, a sua família, não é? E se não é inscrito, inscreva-se, assine lá, marque lá o sininho das notificações para que você seja informado dos próximos vídeos. Um abraço fraternal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluias!